De volta aqui. E o nosso tema é um tema bem puxado. Nós pedimos a sua participação para que possamos, juntos, criarmos um meio de compreendermos com a referência da Bíblia. Uma coisa interessante para você é o seguinte: como o mal começou? Será que Deus fez o mal? Deus teve a prerrogativa de criar o mal? O mal é uma escolha? Seria o pecado uma escolha do ser humano? Não um desejo de Deus? Você vai participar conosco de um papo jovem aqui, com grandes pessoas aqui, dotadas de um bom conhecimento, de uma boa estrutura. E nós convidamos você também para dar o seu palpite, mas lembrando que o foco nosso é o que a Bíblia diz. Galera, boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite, tudo. Boa noite. Você tudo de bem? novo, olha. Vocês têm medo desse tema? Não, eu tô tranquilo. Eu estudei no horário. Quando se fala em Lúcifer, o que vem na mente de vocês? Um anjo perfeito. No qual caiu, né? Teve tanto orgulho que caiu. E aí, gente, vocês? Quando fala Lúcifer, o que vem na mente de vocês aí? O que traz? Olha, Edson, quando fala Lúcifer, a primeira coisa que eu penso, né, inimigo de Deus, né, alguém que estava próximo de Deus e que tinha tudo, né, mas que não soube talvez administrar isso, né? Mas Lúcifer, quando eu falo Lúcifer, para mim vem essa parte de coisa ruim, inimigo de Deus, né? Eu não associo a um anjo, né? Eu associo a alguém que veio para destruir mesmo essa terra, destruir o ser humano. Então, eu já levo para essa linha aí. Muito bem. Mas vamos ouvir o Vitor também. E aí, Vitor, quando você escuta essa palavra, Lúcifer, o que vem na sua mente? Até essa palavra Lúcifer, ela já tem um tom assim muito forte. Eu imagino um anjo superior aos outros anjos. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta fácil aqui. Você também coloca, quando você escuta a palavra Lúcifer, esse nome, o que vem na sua mente? O que realmente essa palavra traz a você? Só que a pergunta é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer a vocês aqui é, vocês colocariam o nome de algum dos seus filhos de Lúcifer? Não. Eu Não, sou porque a tranquilo. gente já sabe de eu acho onde que eu já veio, vi né? alguém com esse nome, Lúcifer. Eu Já? não sei, eu lembro assim, parecia que eu tenha, mas quando você falou colocar o nome, eu não sei, eu tenho assim, uma breve impressão de que eu já vi alguém com esse nome, né, Lúcifer. Com certeza, os pais dessa criança nunca leram Eu a acho que Bíblia. você ouviu no Chaves, não foi não? Não sei. Eu acho que era Não, no mas eu Chaves. acho que no Chaves, o nome do gato não era Lúcifer. Era Não, Era mas... Satanás. É. Eu acho que você que já assistiu sabe desse episódio aí. Então errou lá. E uma Então. coisa interessante, quando você pega esse nome, os dois, o nome e o que esse nome significa depois, né, pela característica da pessoa que tinha esse nome, o que se torna, é bem interessante que isso traz medo a muitos. Eu não sei vocês, mas na minha adolescência, quando eu ouvia falar sobre isso, eu ficava com medo, exemplo, somente à noite. Eu não sei se você já assistiu filme de terror aí, mas quem assistia filme de terror, eu não assisto, né? Eu sou medroso, tá? Eu não curto essas coisas, sou bem medroso. Mas um filme aí que nós assistimos aí uns anos atrás aí, quando você ficava sozinho no escuro, o medo batia. E principalmente quando no filme existia esse ser, né? Que dava um nome ou a um anjo que chamava Lúcifer ou a Satanás mesmo. Você ouvia a porta bater, ouvia a coisa se mexer sozinho. Era uma coisa meio estranha, né? Mas, resumindo tudo isso, e vamos para o que interessa, a pergunta é, quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo. Ele era um dos maiores anjos que existiam no céu. Ele sempre estava à frente de todos. Era um anjo de luz, que infelizmente, por querer poder mais, ele acabou caindo. Exatamente. Sabe o que eu acho interessante da história de Lúcifer? É que Ellen White, né, uma escritora norte-americana que escreveu muitos livros aí, a gente acredita que ela foi uma pessoa usada por Deus. Ela fala que Lúcifer, ele tinha um semblante muito radiante.
E quando Lúcifer chegava próximo dos outros anjos, essa luz irradiante de Lúcifer era muito maior do que os outros anjos. Isso demonstra alguns detalhes. Primeiro, que ele tinha uma posição maior do que os anjos, né? Do que os anjos ali. Então, isso já trazia. E por ele ter essa aparência e por ele ter esse poder acima dos outros anjos, eu creio que Lúcifer era um anjo muito adorado lá no céu. Não, eu creio não, eu tenho certeza que ele era um anjo muito adorado, porque assim, a posição dele abaixo de Cristo ali era uma posição de respeito e de confiança também. Então Deus, ele tinha confiança em Lúcifer, né? Por ser ali abaixo de Deus o que comandava os outros anjos. Então eu acho muito interessante a gente pensar e olhar por esse lado, né? De quem era Lúcifer realmente ali no céu. O Ronaldo está falando que Lúcifer chama muito a atenção para ele porque é um nome forte, um nome de autoridade. Então que ele tinha uma certa autoridade no céu. A Joyce também está falando assim, era um ser perfeito, era acima de todos. E outra, né? Ele ficava, tipo, de frente a frente com Jesus, com Deus, não é? Porque ele não era um anjo cobridor. Então, por isso que eu acho que ele também refletia mais. Porque ele ficava tão próximo de Deus, que quando ele chegava perto do... Quando alguém fica perto de Deus, aquela iluminação, que nem teve o Moisés. Subiu no monte, ficou lá do lado de Jesus, Deus viu. Quando ele desceu, como que estava o rosto dele? Ele estava todo brilhante. Por quê? Porque ele estava próximo de Deus. Automaticamente, Lúcifer... ele brilhava mais por causa disso. Uma coisa interessante de parar para pensarmos sobre isso também, há um contexto bíblico que eu acho que é muito interessante, que a Bíblia, quando você pega em Ezequiel, né, nós podemos pegar Ezequiel 28, você que quer ir na sua casa pegar Ezequiel 28:15, faz uma declaração muito forte. Diz assim, perfeito eras nos teus caminhos, até o dia em que houve iniquidade em ti. Uma coisa interessante que as pessoas não param para pensar é que Lúcifer era um ser perfeito. Era um ser que tinha toda a perfeição que um anjo poderia ter. E por ser mais elevado, por estar à frente de Deus e ter uma posição mais elevada diante dos outros anjos, que é até interessante ressaltar aqui, quando diz estar acima de todos, é acima de todos os anjos. Porque a sua posição era uma posição maior, era uma posição mais... privilegiada. mais privilegiada, né, a sua função. Só que uma coisa interessante é pensar como um ser perfeito, ele pode cair. Né? Uma coisa assim que já queremos deixar claro aqui, que não há uma explicação para o pecado. O pecado é algo que só Deus um dia vai realmente explicar para nós como isso pode existir. Mas uma coisa é certa, o pecado existiu aonde? No céu. Lá começou no coração de uma pessoa. Então surge a pergunta, sabendo que Satanás não foi criado em pecado, o que levou Satanás realmente a pecar? Edson, olhando por esse lado e olhando para essa pergunta também, interessante que lá no céu, quando Deus chamou Jesus e chamou toda a horte do céu ali para poder o glorificá-lo e assim o reverenciar, a partir desse momento, Satanás ele começou no seu coração a ter uma inveja de Jesus. Por quê? Porque ele queria ter a mesma adoração que Jesus estava tendo. Então é interessante que a partir desse momento, Satanás ele começou a ter isso. Agora, como que algo de um ser santo pode sair? É aquilo que você falou, é inexplicável, né? Tem coisas que a gente não vai entender aqui, e uma das coisas é essa, como que de um ser santo, mas a gente não pode também tirar de que ele era um ser livre. Então ele podia ter a sua escolha. Mas de como que isso surgiu, aí é uma questão que a gente não pode. Mas interessante, só para ressaltar essa questão de como que, de Satanás, um ser perfeito, e chegar a ter isso no seu coração. Então, nesse momento, e Ellen White, lá na História da Redenção, essa mesma escritora, ela fala que quando Deus chamou o seu filho, na frente de todos ali, a partir daquele momento, Satanás, Lúcifer, né, até então, ele começou a sentir no seu coração o desejo de ser adorado como Jesus era. E a partir daí a coisa começou a ficar ruim. É como você estava comentando, né? O Ronaldo também fez um comentário aqui. Houve o poder de escolha, o livre-arbítrio. Ele era um ser poderoso, só que também ele teve inveja. Ele tentou se comparar a Deus. E através dos ciúmes, ele
tentou ser maior que Deus. Então, quais foram assim características que teve no Lúcifer? Orgulho, né? A mentira, que aí depois ele começou a proliferar a mentira, teve a cobiça, aí os ciúmes e por fim teve o quê? A rebelião. Uma coisa interessante quando paramos para falar sobre Lúcifer, dentro de todo esse contexto, eu quero que você pense, é muito legal o comentário da galera aqui, ó, o Ronaldo, a Luísa também comentou assim, no meu ponto de vista, quando levaram o pecado, o fato da inveja, né? Ela comenta o fato da inveja aqui, da questão de tentar ser igual a Deus, mas queremos ressaltar uma coisa, dentro do que aconteceu com Lúcifer. O pecado a gente não explica, mas o que realmente foi, o que isso trouxe como consequência é algo interessante. Você vê a inveja, a diferença, porque assim, tudo começa quando alguém não aceita algo. Não concorda com algo, né? Eu não concordo com você, automaticamente, algumas pessoas, quando não concordam com outra, ela vai tentar colocar as outras pessoas contra aquela outra pessoa. Eu não concordo com o Edson, eu vou tentar colocar o Josiel contra ele. Pega a sua... Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Se o que eu não concordo realmente é certo. Só que assim, dentro de todo esse contexto, nós, quando pegamos a Bíblia, nós entramos em um contexto muito perigoso. Que é a questão assim, a perfeição é algo que nós não entendemos. Eu acho que é o primeiro ponto de vista que nós temos que ter assim, nós não sabemos o que é perfeito. Nós fomos criados no pecado, vivemos não, né? Aí cada um vai dizer o que vive, aí se vive no pecado ou não. Mas a nossa tendência maior hoje é o pecado. E uma coisa interessante para que possamos pensar é que assim, Lúcifer, ele tinha que ter um argumento muito forte. Não era um argumento simples. E aqui nós vamos debater hoje a questão desse argumento. Mas o que nós queremos dizer, você imagina um anjo perfeito, que tinha inteligência, que tinha sabedoria, que sabia o que Deus realmente queria, sabia as regras que movia ali o universo. E a pergunta é, como foi feito exemplo, o que levou Lúcifer a tudo isso? Foi somente a questão de uma posição? Eu acredito que é muito mais que uma posição. Porque o contrito entre a questão do que Deus ali colocava e o que Lúcifer estava propondo deveria ser um jogo muito pesado. Porque quando lemos as Escrituras, vemos que muitas pessoas se posicionaram do lado de Lúcifer. E uma coisa interessante é que ali havia a possibilidade de ouvir as duas pessoas. Tá? Então, a pergunta é para vocês aí, como vê isso? Exemplo, vocês, dentro disso, Deus ele tinha uma regra, vocês acreditam de verdade que o que fez Lúcifer se tornar Satanás ou se voltar contra Deus foi as regras que Deus criou mesmo? Bom, ele achava que essas regras eram muito presas. Então, ou você faz ou não faz, o que Deus era tirano, ou coisa do gênero. Aí ele começou a propagar o quê? Uma opinião diferente. Que o ser livre era não ter regras, ser livre você poder fazer o que você quiser, na hora que você bem entender. E por aí ele foi propagando isso, né? E outra, toda vez, não foi de uma hora também para outra que ele veio expulso para cá. Ele foi alimentando o orgulho, a cobiça, a inveja, e ele tentou se comparar a Cristo. Então, ele estava insatisfeito com a sua posição, como a Joyce falou. Ele estava insatisfeito com a posição que ele estava, e o Ronaldo fala, e tentou a comparação com Cristo. Ele achou ser melhor que Cristo ou igual a ele. Uma coisa que é muito interessante que a Bíblia diz, pegando um gancho da Nayara, é que Tiago 1,15 diz assim, então a cobiça, depois de ter gerado no ser humano a vontade, dá luz ao pecado. O interessante é que Lúcifer, ele coloca no seu coração esse desejo de uma forma tão grande. E acho muito interessante esse texto quando diz assim, que ele mesmo, né, diz no seu coração, irei acima das estrelas do céu, a ponto de se igualar a Deus, né? Acho que é uma coisa interessante aqui que nós devemos aprender na vida de Lúcifer. Gente, Lúcifer era uma pessoa que tinha sabedoria, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa que estava perante Deus. Eu acho que é algo que tem que ser muito ponderado aqui nesse diálogo quando se fala de Lúcifer, né? Porque, você imagina, uma pessoa próxima de Deus se torna ali o seu maior inimigo. Não é algo simplesmente de nós olharmos e dizer, só foi por causa disso. Há muitos mais motivos para nós ponderarmos. E o cuidado que nós devemos ter, exemplo, você,
Você que vai à igreja, você que ora, você que prega, há um cuidado muito grande, não pelo fato de você estar fazendo isso, mas como você está trazendo isso, porque a Bíblia, no mesmo momento que a Bíblia fala de Lúcifer na questão do seu princípio perfeito, quando ele se torna Satanás, ou melhor, aquele que acusa ou aquele que condena os outros, a Bíblia começa a trazer consequências da sua desobediência a Deus. E uma coisa interessante é que a desobediência é o pecado. E uma consequência de forma assim instantânea que nós vemos hoje, de toda a consequência de que Lúcifer, ao se voltar contra todas as normas e as coisas de Deus que ele trouxe para nós hoje, qual seria? O que vocês entendem que foi a maior consequência hoje de tudo isso? Tirando a morte? A morte. Eu acho que a morte é uma das maiores. É das mas eu maiores. acredito que teve bem mais. Cara, pelo Sabe- menos eu acho que foi a morte, pra mim. E o interessante, Edson, da gente analisar isso, e isso eu acho que é importante para a gente saber também, é que a partir do momento que Lúcifer ele se opôs ao governo de Deus, isso foi um dos maiores pecados de Lúcifer, né? Se opor a isso, né? Ele se opôs a um governo que era santo e tudo mais. Mas o interessante é que a gente pegando por esse lado, o Edson, é que Lúcifer, a partir do momento que ele colocou isso no seu coração e que ele teve a oportunidade de poder mudar a sua ideia, ele começou a disseminar isso para os outros anjos. E, consequentemente, muitos acreditaram nele, né? E o interessante é que, a partir desse momento, a liberdade desses anjos haviam sido cortada. Porque, para Lúcifer, a liberdade era escolher o que quisesse. Só que a liberdade não está aí. E eu acho que é o grande segredo, e acho que serve para a gente também, né? A gente acha que ser liberto é fazer o que quer na hora que quer. Mas a verdadeira liberdade é quando essa liberdade está ligada com algo maior, né? Que é o quê? Que é o teu espírito, é você ser uma pessoa honesta, é tudo que está envolvido. E a partir desse momento, a liberdade desses anjos, principalmente de Lúcifer, foi cortada. Por quê? Não era que Deus não quisesse que ele fosse liberto, mas a partir do momento que ele fez uma escolha de querer se rebelar contra o governo de Deus, essa liberdade ela foi cortada. Agora, Lúcifer não era mais um ser livre, tá? E aí essa liberdade está ligada à questão espiritual. Lúcifer, a partir desse momento, ele começou a levar essa falsa liberdade para os outros anjos, né? E a partir daí diz que o céu ficou em remorso e temor pelo fato de muitos acreditarem em Lúcifer por ter, né, na sua consciência de que eles estavam sendo libertos, né? Mas o argumento foi bom, vamos concordar que o argumento foi bom, porque assim, sendo Deus perfeito, você não imagina. Gente, eu acredito assim, para você derrubar alguém que você sabe que é perfeito, é o seu Criador, é aquele que está envolvido com tudo o que vai se desenvolver ao decorrer da eternidade. Eu acho que o argumento é muito bom. Não é à pessoa tem toa, que ser né? muito inteligente, né? E com esses argumentos, infelizmente, até hoje ele tenta colocar no nosso coração. Ele tenta fazer com que nós chegue a pensar igual a ele, né? E sabe, o Naremes, agora imagina o seguinte, imagina a gente, se Lúcifer, um ser perfeito, conseguiu levar seres perfeitos a errarem, a ir para o lado dele, imagine a gente que somos pecadores miseráveis. Facinho. Então aí, eu chego à conclusão de que de nós mesmos a gente não consegue, ou seja, nós temos que estar ligados em Deus para que a gente não possa cair. Uma coisa, nós vamos ter uma música agora, mas antes da música, eu te aconselho a pensar em uma coisa aqui, vocês também. Gente, uma coisa interessante é que Lúcifer foi jogado do céu para a terra. E hoje, diferentemente, eu acho que do que ele tinha lá no céu, ele sabia que jamais ele poderia vencer Deus, isso ele saberia. Eu acho que Lúcifer tinha consciência clara. O que ele queria, eu acredito assim, o que faz, né? Só para você pensar mesmo aí, e vocês também, o que leva uma pessoa, mesmo assim, tentar lutar. É bem complicado pensar nisso. Você sabe que você não pode vencer. E mesmo assim você tenta achar argumentos, tenta achar meios para tentar derrubar. Mas uma coisa interessante hoje é que esse conflito ainda não acabou. Hoje Lúcifer ainda, o nosso acusador agora, Satanás, né, que pega essa atribuição, acusador. E uma coisa interessante, você não precisa pagar um acusador. Você só precisa errar. O único advogado que você não paga é o acusador. Porque toda pessoa, quando você erra, está ali.
Ele aparece. Satanás, ele se coloca ali como aquele que condena. E uma coisa interessante que o Antônio aqui falou, e também entendo completamente como ele, a diferença de hoje que Lúcifer faz, ele alterou um pouquinho as coisas. Ele colocou as coisas hoje como tudo é possível, ou tudo pode. Nós temos perdido de vista Deus, temos perdido de vista as coisas coerentes. Satanás hoje ele tem mudado o mundo de tal forma, a ponto que nós temos se esquecido de Deus mesmo. Temos pegado todas as coisas de Deus e jogado de água abaixo. Então, assim, um cuidado importante para nós, tá bom? Pensa aí, daqui a pouco, depois da música, a gente volta com a conclusão dessa conversa. Mas, comenta aí para a gente o que você entende, exemplo. O que nós devemos fazer hoje para ter a garantia que não somos ferramentas de Satanás ou de Lúcifer, e que realmente a nossa vida não é um meio dele nos usar, né? Assim como ele usou alguns anjos. Então, coloca seu comentário aí, o que nós devemos fazer de verdade para que isso não aconteça conosco. E vocês, galera, vão pensando aí qual é a melhor forma. Vamos ouvir uma música com o Vitor. Que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Ficou uma pergunta
Fica uma pergunta em jogo para todos nós aqui. E essa pergunta deve ser muito pensada. Lúcifer, um ser perfeito, um ser que estava com Deus, um ser que tinha ali uma grande autoridade. Ele, melhor do que nós, sabe as verdades, porque aprendeu de Deus, estava próximo, vivenciou Deus na sua presença. E às vezes é difícil nós pararmos para pensarmos em um conselho, né? Eu acho muito sério essa conclusão, porque quando nós paramos para refletir um pouquinho, nós estamos lidando com alguém que tem maior experiência do que nós. E uma coisa interessante, a pergunta que eu fiz aqui, você também em casa, foi como nós podemos tentar evitar, né? Que Lúcifer hoje, com a sua sabedoria corrompida, nos corrompa também, a ponto de não nos levar a ir contra Deus. Só que, como falei anteriormente, nós não sabemos o que é perfeição. Nós não sabemos. Nós somos pecadores, assim como eu, você. E uma coisa interessante, eu queria dividir com vocês um texto bíblico, você pode ler na sua casa. Jeremias 13, versículo 23, diz assim: por acaso o etíope muda a sua pele? O leopardo muda as suas manchas? Então poderia fazer o bem quem está acostumado a fazer o mal? É um texto forte. E uma coisa interessante para que você pense como o Vitor cantou aqui, só existe uma maneira. É ir a Jesus. Jesus foi o único ser que venceu Satanás. Foi o único que, mesmo na questão do apetite, na questão das vontades de tentar fazer o bem sem fazer da forma errada, às vezes nós queremos até fazer o bem e erramos. Mas Jesus provou que tudo é possível. Então, assim, nós estamos acostumados com o mal. Mas uma dica que eu dou para você nessa noite, acabando esse nosso bate-papo aqui, vai para Jesus. Segue os passos de Jesus. Jesus é a solução. Para de tentar tirar aquilo que você não pode. Entrega na mão daquele que pode de verdade. A maior segurança que nós podemos ter quando criança é de olhar uma criança no braço de uma mãe e saber que ela não pode nada. Que nada ela sabe. Ela entrega tudo ao cuidado da sua mãe. A confiança. Então hoje eu te convido também a entregar tudo na mão do teu Pai. Na mão do teu Salvador. Aquele que realmente pode fazer aquilo que você não pode. Então, se até hoje você estava sendo enganado por Satanás, eu te faço um apelo. Vem para Jesus. Deixa Ele transformar a sua vida, porque Ele é o único que pode. Queridos, obrigado pela participação de vocês. Espero que também Lúcifer não induzam a fazer coisas erradas, mas que tudo o que vocês aprenderam e que vocês falaram aqui também foi muito bom. Seja uma grande experiência para todos nós. Que possamos ter em mente que não estamos lidando com alguém simples. Mas também não podemos tirar da nossa cabeça que nós temos do nosso lado aquele que nunca perdeu. Jesus nunca perdeu. E por isso Jesus quer fazer parte da sua vida. Vamos orar? Antes de orar, queremos agradecer a você que está aí conosco, você que está participando, você que deu seu comentário. Um abraço para todos, obrigado. E lembrando que o Eu ao Vivo ainda não acabou. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque mesmo diante de tantos erros, o Senhor nos ajuda a entender o teu plano. Ficamos tristes, Senhor, porque um ser perfeito se perdeu. E é bem verdade que nós não entendemos o porquê isso aconteceu. E sabemos que um dia o Senhor vai explicar pessoalmente. Mas, Senhor, o que nós não queremos hoje é nos perder. Por isso nós queremos que o Senhor nos encontre para nos salvar. E nos ajude para que não possamos ser enganados por esse ser, Satanás, que tanto nos acusa e nos condena. Se alguém está com o coração apertado, nessa noite, Senhor,
e acha que a sua vida não tem solução, mostra para ele que o Senhor pode vencer qualquer coisa. E o Senhor pode trazer de volta a vida. Nos abençoa, nos dá sabedoria e nos ajuda a entregar toda a nossa vida nas tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Josiel, boa noite. Vitor, boa noite. Boa noite. Nayara, boa noite. Emerson, boa noite. Boa noite, Edson. Lembrando você que amanhã tem culto, 9 horas. Encontre uma igreja se você quiser visitar uma igreja adventista. E não perca o próximo tema que vai ser postado na página. Curte, dá uma joinha, compartilha. E nós esperamos você na próxima sexta. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o ganhador?